22. Lucas, capítulo 11, do versículo 29 ao 32. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminai-se a nossa mente, o nosso coração, para que a tua luz possa alcançar, Senhor, as trevas do nosso coração e nos dar a graça de compreender a tua palavra e bem vivê-la. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, é interessante perceber que o Senhor usa os sinais que Ele quer. Um dos sinais que Ele vai usar para falar da sua ressurreição é o profeta Jonas. A primeira leitura de hoje vai falar sobre o profeta Jonas. E Jonas, ele tentou fugir dos planos de Deus. E Deus continuou insistindo com ele. Isso mostra que, por mais que a gente vacile na fé, caia em tantos pecados, Deus sempre pode fazer uma obra nova e usar a nossa vida, tão fraca, tão miserável, para que a nossa vida seja um sinal que fale da vida dele para os outros. Aqui duas situações falam de Deus de forma muito clara. Primeiro, o sinal de Jonas, onde Jonas, ao fugir e ao ser jogado ao mar pelos homens que estavam no navio, uma baleia o engole e ele passa 3 dias no ventre da baleia, simbolizando aqui os 3 dias que Cristo passa no seio da terra, ou seja, ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscita. E ele chama essa geração má. Má porque a grande maldade é de não perceber os sinais de Deus. O nosso coração muitas vezes está fechado. Ele não se abre a perceber os sinais de Deus. Porque nós vamos buscando sinais, somente sinais sensíveis que eu veja. Ou seja, sinais em milagres, em curas, em prodígios, em providência de Deus em coisas materiais. Quando eu vivo só em função desses sinais, como essa multidão, aqui era uma multidão que queria isso. Uma grande multidão. E hoje continua sendo uma grande multidão que vive buscando sinais. Ah, se Deus fizer isso, eu acredito. Às vezes nós vemos essa expressão. Eu tenho muita fé, porque tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. Cuidado. Porque nem sempre é Deus que está dando. Porque se tudo que você pede a Deus, tudo, sem exceção de nada, você acha que Deus te dá, tenhamos esse cuidado. Porque Deus não é um gêniozinho da lâmpada que anda fazendo a nossa vontade, não. Santo Afonso fala que nós rezamos não para que Deus faça a nossa vontade, mas nós rezamos para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E às vezes nós vamos confundindo, como se ser feliz fosse ter uma vida de oração onde Deus faz tudo o que eu quero. Ou seja, Deus é meu empregado, Deus é o meu escravo, Deus faz tudo o que eu quero. Não é isso, isso é um pensamento pagão da oração. Então, estar pedindo sinais a Deus sempre é tentar a Deus. E fala lá em Mateus 4, também Lucas 4, sobre a tentação, que o Senhor fala o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa passagem está no livro de Êxodo, onde o Senhor nos adverte que nós não devemos tentar a Deus. Está pedindo direto sinais. Ah, Senhor, se isso for da tua vontade, me dá um sinal. E nós podemos rezar assim? Podemos. Mas nós não podemos viver direto pedindo sinais.
porque isso demonstra uma falta de fé. Deus não precisa dar provas que Ele está conosco. Ele já deu a maior prova, que foi morrer e ressuscitar por nós. Esse é o grande sinal de Jonas. E o Evangelho vai falar o seguinte, né? Aqui está quem é maior do que Salomão. Aqui está aquele que é maior do que Jonas. Ou seja, nós precisamos perceber que está conosco aquele que é maior do que todos, que os profetas, que os patriarcas. E ele está conosco aonde, Oséias? Na Eucaristia, na palavra, nos sacramentos, na igreja, nos irmãos, na vida dos santos, na presença dos seus anjos. Nós precisamos entender que Deus está conosco. É o que nós falamos na missa, né? O padre fala, o Senhor esteja convosco, e nós falamos, Ele está no meio de nós. E esse meio não quer dizer só entre nós, também quer dizer isso. Mas quer dizer, Ele está no centro da minha vida. Ele reina. A ressurreição dele também mudou a minha vida e me ressuscitou. Então hoje nós, nesse tempo de quaresma, não podemos viver mais querendo sinais. Nós devemos estar aos pés do Senhor. Ter uma vida de oração. Irmãos, se a nossa vida de oração não for verdadeira, nós vamos viver como esses homens, sempre querendo milagres, curas, conquistas, e não vamos aprender a amar a Deus pelo que Ele é, mas pelo que Ele dá. Infelizmente, hoje nós vemos no mundo assim. Eu amo a Deus pelo que Ele me dá, não pelo que Ele é. Então, quando vem uma provação, alguém morre de um acidente, ou que isso é tão doloroso, claro, isso não tira a dor da família, isso é trágico, ninguém quer isso. Que Deus nos livre disso. Quando alguém tem uma doença incurável, também que Deus nos livre disso. Porém, nós vamos achar que Deus nos abandonou. Por quê? Nós vamos criando um Deus que, quando eu tenho Ele, Ele não permite que eu tenha problema, doença, morte, traições. Ou seja, esse Deus é falso. Porque Deus permite a cruz. E a cruz é um caminho estreito de santificação. É o que fala Jesus, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Para que nós possamos experimentar o sinal de Jonas, nós precisamos passar pela cruz, pela porta estreita. Só para terminar, o nosso grande problema é que nós somos também como Jonas. Nós queremos sempre fugir do que Deus nos manda fazer. Deus nos manda namorar santo, nós queremos namorar de forma imoral. Deus nos manda parar de assistir novela, nós vivemos escravos da novela. Deus nos manda rezar, nós gastamos o nosso tempo fazendo 1001 coisas. E rezamos 5 minutinhos antes de dormir e caímos no sono. Dessa forma, a nossa vida não será uma vida ressuscitada, como a de Jesus Cristo é. Nós precisamos ser como Jonas. Talvez nós até estejamos fugindo, mas nós precisamos hoje, depois que Jesus providenciou situações, que são as baleias, né, que nos engoliram, e o Senhor nos joga novamente em Nínive. O que é Nínive, Oséias? São as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e se converterem. E hoje Deus nos envia a estas pessoas. Mas primeiro eu preciso rezar para poder conseguir ser canal de Deus para os outros. Que Deus nos abençoe e nos dê esta grande coragem de ver que Jesus é maior do que tudo e do que todos e de qualquer situação. E por isso estarmos apoiados pela oração nele e somente nele. Amém.